Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a rede de apoio familiar, mais especificamente sobre a avaliação a gente, de quem são as pessoas, os contextos, que fornecem apoio aos indivíduos, às famílias, possam ajudá-los a superar as adversidades, passar por momentos. Vários estudos apontam que as redes de apoio são muito importantes para grupos de idades e diversas circunstâncias. Nós vamos apresentar aqui de mais específicas alguns estudos para avaliação dessa, focando no mapa do sentido para começar. Primeiro, a gente precisa entender o que é a rede de apoio. Para que a gente possa avaliar, a gente precisa ter aí um panorama do a rede de apoio familiar. Bem, o apoio familiar ele tem sido geralmente descrito como um dos aspectos mais importantes de relacionamento, como amortecedor de efeitos de diversos estressores, indivíduos, comunidades, famílias, vivenciam. Os estudos apontam principalmente a importância desses ambientes de apoio no desenvolvimento de crianças e adolescentes, principalmente em contextos de situação de vulnerabilidade social. Vai discutir, tentando entender, por exemplo, como as famílias podem dar suporte aos jovens, às crianças, mas o quanto também a família necessita de suporte nos outros contextos dos quais ela vive. Então, de certa forma, é como se toda a sociedade, toda a comunidade fosse uma rede de circulação, em que as pessoas apoiam umas às outras, em que os contextos apoiam-se aos outros, de modo que todos para permanecer estáveis, de forma flexível diante das dificuldades. Esse instrumento de avaliação, a questão do apoio familiar também é muito interessante para a gente entender um pouco da dinâmica familiar. Será que a gente, a partir do diagnóstico dessa revisão, com a entrevista de avaliação, a gente pode detectar, então, traços como essa família, a proximidade entre coesão, comunicação, relacionamento, por exemplo, e nem sempre a família é uma fonte. Embora ela seja considerada o principal laboratório social, embora seja o primeiro ambiente da identidade de uma criança, nem sempre é nessa família que a gente dá a principal fonte de apoio para o desenvolvimento. É importante considerar isso, a gente avaliar, de certa forma, e a partir dessas avaliações, dados essas considerações. Então, nesse sentido, o que é a rede de apoio social e afetivo? Geralmente descreve-se, define a rede de apoio social como um conjunto de sistemas, pessoas que são significativas e que vão compor elos de relacionamento que são recebidos e percebidos pelo indivíduo. Nesse sentido, é importante diferenciar. Tem, de fato, elos que são recebidos, apoio que são recebidos, e tem aquele apoio que é percebido pelo indivíduo. Então, nem sempre o indivíduo percebe aquele apoio que é recebido e nem sempre o indivíduo recebe apoio real com base naquilo que ele percebe. Então, quando a gente vai avaliando a rede de apoio, a gente vai chegando a essas considerações. Então, o apoio socioafetivo, ele está muito mais relacionado à percepção que a pessoa tem do seu mundo social, como ela vai se orientar nele, as estratégias e competências que ela possui para estabelecer vínculos, os recursos que esse ambiente vai oferecer, como a proteção e a força, frente a possíveis situações difíceis. Alguns estudiosos, inclusive, apontam que a rede social pessoal
ela vai poder ser definida como a soma de todas as relações que o indivíduo percebe como significativas. Então, não necessariamente são relações que dizem respeito aos vínculos familiares. Quando a gente for ver alguns instrumentos mais adiante, a gente vai ver o quanto que a gente amplia essa noção da rede de apoio, né? Então, o conceito de apoio social remete a aspectos positivos das relações sociais que os indivíduos, em que os indivíduos eles podem compartilhar informações, o auxílio em momentos de crise e a presença em eventos sociais. Também é importante considerar os efeitos protetivos que a rede de apoio possui para o desenvolvimento humano, porque tem uma característica muito importante, que é a de diminuir ou amenizar os efeitos do estresse. Também é importante considerar que a rede social de apoio pode ser definida como uma teia de relações que circundam o indivíduo. Podem ser grupos de pessoas com quem ele estabelece contato, ou locais onde ele tem alguma participação. Nesse sentido, pode ser a escola, pode ser um grupo do qual ele participa, um grupo de amigos, um grupo de profissionais, de pessoas significativas com os quais ele tem contato, embora não tenha vínculos familiares. É sempre importante partir do ponto de vista subjetivo. Então, a construção de um mapa, né, de uma avaliação que tente compreender quem faz parte da rede de apoio do indivíduo e de sua família, é importante sempre partir do ponto de vista desse próprio indivíduo e de sua família. Então, eu quero entender quem dá suporte a uma família, então eu preciso questionar os membros dessa família. Às vezes, quando são vários membros da família que a gente quer entender como cada um percebe, a gente encontra algumas diferenciações, algumas percepções que são diferentes. Então, se você for entrevistar a mãe e for entrevistar uma adolescente, pode ser que a mãe tenha a sua própria percepção da rede de apoio e o adolescente tenha a sua própria percepção da rede de apoio. Pode ser que em alguns momentos eles relatem percepções de apoio em comum, mas pode ser que eles também relatem muitas percepções de apoio que são diferentes. Então, quando a gente vai aplicar, por exemplo, tentando entender a família, quem dá apoio à família, talvez seja importante considerar não apenas a família como um todo, mas a percepção individual de cada um dos membros. Certo? Então, é dentro dessa percepção que a gente vai considerar o caráter do apoio ou do suporte oferecido por essa rede de relações que são construídas. Então, a rede de apoio ela é reconhecida também pelos seus efeitos protetivos e é um fator fundamental para o processo de adaptação em situações de estresse e ajudam a reduzir o impacto desses estresses no desenvolvimento dos indivíduos, reduzindo aí psicopatologias, transtornos que possam advir da acumulação dessas adversidades vivenciadas. O efeito protetivo que esse apoio social vai fornecer ao indivíduo também está relacionado ao desenvolvimento da capacidade do próprio indivíduo de enfrentar as adversidades, promovendo processos de resiliência, desenvolvimento adaptativo e superativo dessas dificuldades, né? Então, é sempre importante considerar que diz respeito às relações que são construídas, que são próximas e significativas, e é importante considerar também que é uma rede que é dinâmica, ela não é estável. Então, dependendo das fases do ciclo de vida, essa rede ela vai ser construída e reconstruída. Fontes de apoio no início da vida, no início de um ciclo de vida da família, podem ser diferentes de fontes de apoio que a família vai encontrar mais adiante. Então, são dinâmicas, flutuam com o tempo, a partir de diversas fases, e dependendo, inclusive, das adversidades que as famílias vivenciam. Alguns autores também destacam que existem 3 tipos de apoio que a rede pode oferecer. Ela pode oferecer um apoio emocional, que diz respeito a uma certa disponibilidade emocional dessa rede, para conversar, para trocar informações,
para dividir problemas, né? Alguém que você pode pedir ajuda quando você não estiver bem, não estiver emocionalmente bem. Alguém que você pode confiar para compartilhar aspectos emocionais. Existem também aspectos dessa rede no que diz respeito a um apoio instrumental. O apoio instrumental ele está muito mais associado a uma assistência, uma divisão de tarefas, em um momento em que é necessário dividir papéis, oferecer, por exemplo, questões como transporte, recurso econômico, auxílio de tarefas escolares, por exemplo, partilha de atividades domésticas. Quando a gente pensa numa família com filhos pequenos, o apoio que os avós hoje em dia fornecem, um apoio instrumental, né? Ajudando a cuidar dos netos, ajudando a cuidar da casa, enquanto os filhos muitas vezes trabalham fora, né? E não tem tempo para cuidar dos filhos. Com relação também ao apoio informacional, a gente encontra uma disponibilidade da rede de fornecer orientação, de fornecer informação a respeito dos recursos da comunidade. Se a gente tem, por exemplo, uma família que está passando por um processo em que um dos membros da família está adoecido e precisa acionar recursos da comunidade, como um CAPS, por exemplo, um determinado profissional, um especialista de determinada área, alguém que forneça um apoio dentro do processo escolar e educacional, as pessoas da rede, que compõem a rede, que dizem, olha, eu conheço um lugar X, eu conheço uma pessoa tal, olha, para você ser usuário do CAPS, você precisa passar por isso, isso e aquilo. Né? Assim, ajudando, dando informações. Então, nesse sentido, por exemplo, nós, enquanto profissionais de saúde, também fazemos parte dessa rede de apoio. Muitas vezes a gente fornece esse apoio emocional. Em alguns momentos a gente fornece também esse apoio informacional. Então, a gente está sempre ali fazendo parte também da rede de apoio da família e dos indivíduos. Também somos parte desse processo. É importante considerar também, alguns outros autores apontam, que existe um apoio que é afetivo e um apoio de interação positiva, que vai para além desses três. Em que se considera que, por exemplo, o apoio afetivo é aquele apoio em que há troca de afetos, amor, carinhos, abraços, enquanto o apoio de interação prazerosa está muito mais relacionado com a possibilidade de realizar atividades em conjunto, como se divertir, fazer atividades agradáveis, distrair-se com alguém. Então, existem essas outras fontes de apoio. Você tem um amigo que é um amigo de um grupo com quem você só entra em contato para poder sair no fim de semana para relaxar. É um apoio que esse amigo está dando, que é um apoio de interação positiva, né? Então, faz parte dessa relação que pode ser significativa para o indivíduo, ok? Também é importante considerar que as redes de apoio podem ser avaliadas a partir de três dimensões. As três principais dimensões que são consideradas dizem respeito ao número de elos da pessoa com o ambiente. Então, qual é a estrutura dessa rede, né? Quantas pessoas fazem parte dessa rede? A pessoa só pode contar com uma pessoa, com três, com cinco, com várias, né? Existe aí um número consistente de elos que essa pessoa constrói. A gente também considera a frequência de transações de apoio ou de reciprocidade. Né? Então, com que frequência o apoio que você percebe é também um apoio que você pode oferecer ao outro. Né? Então, aí, essas transações de apoio, há uma reciprocidade. E também avalia-se numa perspectiva subjetiva, ou seja, a própria satisfação que o indivíduo tem com a proximidade, com os elos que ele construiu com essa rede. Né? Então, além disso, a relação entre essas dimensões, ela não é estável, ela é dinâmica. Então, o apoio recebido pode realmente diferir desse apoio
percebidos, né? Fazendo com que, às vezes, as pessoas deem grande importância a elos que não vão ser significativos em situações adversas, que não vão ajudá-los de forma efetiva, certo? Então, uma rede de apoio satisfatória, ela vai ser diferente, vai ser distinta para diferentes indivíduos ao longo da sua vida. Também é importante considerar a importância da presença de uma rede de apoio ampla no caso de crianças e adolescentes que passam por situação de vulnerabilidade social, né, que estão em situação de rua, em situação de abrigo, que vivem em condições desfavoráveis socioeconomicamente ou que estão expostos em situações de risco. Porque quando se avalia, nesse caso dos adolescentes, há uma possibilidade de apoio, né, aumenta com o número de pessoas significativas que esses jovens podem ter acesso. Porque quanto mais pessoas, mais, mais ampliada está essa rede para esses indivíduos. Então, com relação ao apoio familiar, né, o apoio dessa rede, que faz parte dentro do próprio grupo familiar, é importante considerar que a primeira e mais importante, principalmente no caso de crianças e adolescentes, a primeira e mais importante rede de apoio social é a própria família. No entanto, é importante considerar que nem sempre, mais uma vez, né, trazendo essa informação, nem sempre a família vai ser essa rede de apoio. Então, ela deveria ser a primeira e a mais importante, mas há casos em que não é. Né? Há casos em que, na verdade, a própria família ela representa um risco para o indivíduo. Em casos de violência sexual, né? Em casos de violência intrafamiliar, doméstica. Então, são situações em que os pais são usuários de drogas, por exemplo, acarretam em prejuízos para o desenvolvimento desses jovens. E eles precisam encontrar apoio em outras redes, certo? Não tem tão importante considerar dentro desse aspecto que alguns dos fatores determinantes para a percepção do apoio familiar dos jovens é a relação de apego que esses jovens têm com o cuidador primário, né? Esse é um componente crucial do desenvolvimento. Então, as relações primárias, elas estão realmente relacionadas a um sentimento de serem aceitos e cuidados durante a vida. Então, quando se constrói uma relação de segurança, uma relação de confiança com essas figuras primárias centrais, aumenta-se a percepção desse jovem, dessa criança, de que ele pode construir vínculos seguros também com pessoas de fora do laço familiar. Então, quando se constrói dentro da família um laço de confiança, é mais fácil ampliar esse laço de confiança para outras relações sociais. Então, ela entende o quê? Que vai ter apoio, né, e referência para conhecer o mundo. E o adolescente também vai ter ali um apoio para desenvolver seus interesses, suas habilidades e segurança para enfrentar os desafios que possam surgir no ambiente. Então, os pais eles são considerados uma fonte primária de contato do ser humano com o mundo e desempenham um importante papel nesse processo de confiança, de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e funcionam como mediadores de vínculos, né, desse adolescente, dessa criança com o restante da sociedade. Então, é deles que deriva ou que deveriam derivar fornecimentos de todos os tipos de suporte para os filhos. Esse suporte, sendo essencial para o desenvolvimento, está atribuído, e vários estudos vêm mostrando, que contribuem, né? Quanto maior o suporte familiar que os jovens percebem, mais baixa é a prevalência de transtornos mentais, principalmente relacionados à ansiedade e transtornos de humor. O apoio familiar também contribui para baixos níveis desses transtornos e quanto menor o suporte familiar, também mais desatentas estarão as crianças e os adolescentes, em maior risco de comportamentos antissociais, maior é a possibilidade de que eles entrem em relacionamentos que tragam risco para o seu desenvolvimento, né? E tudo isso vai refletir na vida adulta.
No entanto, quando esse suporte é maior, eles também têm uma tendência a se sentir mais satisfeitos, né? Uma autossatisfação pessoal. Certo? Alguns estudos, por exemplo, relatam, dentro dos principais estudiosos dessa questão da rede de apoio familiar, quando eles avaliaram, por exemplo, adolescentes em contexto de ensino médio em escolas públicas, apresentando aí alguns instrumentos para avaliar junto com esses adolescentes, chegaram à percepção de que o apoio familiar ele está negativamente relacionado com a sintomatologia depressiva. Então, quanto maior o grau de sintomatologias depressivas que os adolescentes apresentam, mais inadequada é a forma do suporte familiar que eles percebem. Então, a falta de apoio familiar também tem sido vista como um fator de risco para o ingresso dos jovens no mundo das drogas e de outros comportamentos de risco para o seu desenvolvimento. Com relação à avaliação dessa rede de apoio, né? Já foram feitos vários instrumentos, inventários, para tentar avaliar a rede de apoio. Um dos primeiros foi desenvolvido aí por volta da década de 80, né? Finalzinho da década de 70, década de 80. Os principais instrumentos que são avaliados aqui no Brasil, adaptados, são validados, são o inventário de percepção do suporte familiar, que foi proposto por Batista em 2005, o inventário do clima familiar, que foi desenvolvido por Teodoro, Alguer e Land em 2009. E todos esses dois eles têm propriedades psicométricas que se relacionam muito bem com uma forma de avaliar, tipo, com jovens, com adolescentes, eles apresentam um bom retorno. Existe também, por exemplo, nesse caso do inventário de percepção do suporte familiar, desenvolvido pelo Batista, ele foi elaborado na tentativa de tentar identificar a visão que o indivíduo tem desse apoio recebido no ambiente parental. Então, ele avalia de forma bem específica esse contexto familiar. Ele pode ser aplicado dentro da estrutura familiar de base, composta por pais, mães, por irmãos, se houver, né? Mas ele também pode se expandir para a família extensa. Então, tios, avós, primos, porque pode ser que, por exemplo, no caso em que há ausência de um genitor, né? Pode ser que outra pessoa da família, tipo um tio, um avô, uma avó, ofereçam esse suporte. Né? Eles tentam suprir a ausência daquele genitor ausente. E a gente encontra cada vez mais famílias que conseguem se adequar dessa forma, a partir dos divórcios, né? Do retorno aí dos pais, às vezes com os filhos para o lar dos avós. Esse suporte ele continua sendo fornecido pelos avós. Em casa também a gente encontra, né, em famílias que possuem maior situação de vulnerabilidade social, em que muitas vezes as famílias são monoparentais, chefiadas por mulheres, e o pai é uma figura ausente física, econômica e emocionalmente, os avós, tios, às vezes outras mulheres da família, da comunidade, fornecem esse suporte. Então, é importante avaliar cada contexto para pensar quais são os inventários, os instrumentos que podem ser melhor utilizados, dependendo do contexto que você quer avaliar, certo? Então, também a gente tem o modelo de escolta social e o mapa dos 5 campos. O mapa dos 5 campos, ele é um instrumento mais lúdico, né? Porque ele é feito de uma forma mais instrumental, né? Algo que exige mais uma participação e uma dinâmica para a realização. E a gente vai focar mais nele, porque é um dos que possui um melhor acesso de aplicabilidade, dá para ser aplicado em vários contextos. É possível fazer algumas alterações nesse mapa, dependendo dos pontos que você vai abordar, né? E ele geralmente fornece muitas informações importantes
e significativas que podem ser trabalhadas junto com a família, ok? Então, o mapa dos 5 campos, ele é um instrumento que foi construído na década de 90, em 1996, por Samuel Sutherland e Hinston, que pensaram em como eles poderiam avaliar o contexto de desenvolvimento de jovens e adultos, né, que vivem, às vezes, em situações de vulnerabilidade. Esse instrumento ele foi adaptado por Hope aqui no Brasil, no finalzinho também da década de 90, e a sua aplicação geralmente é utilizada com uma colocação livre de figuras. Então, ele é feito com como se fosse um pano de tecido verde, né? E dentro de feltro, e esse tecido verde, ele tem um círculo desenhado com várias camadas, né? Tem esse ciclo desenhado, que está dividido em 5 campos. Tanto os 5 campos circulares quanto os 5 campos no que dizem respeito às fatias de pizza, né, que são divididas aí. Pode ser usada por crianças, por jovens, por adultos, de ambos os sexos, né? E realmente o objetivo é avaliar a estrutura e a funcionalidade da rede de apoio socioafetivo, principalmente a partir dos 5 campos: família, escola, amigos, parentes e contatos formais. Esse instrumento ele pode ser utilizado tanto no setting clínico quanto na pesquisa. É importante que haja um certo treinamento na realização dele, mas não é um instrumento difícil de ser aplicado, não é um instrumento difícil de ser compreendido. Ele é bem básico, mas é bem interessante. E é possível, a partir dele, destrinchar uma série de pontos importantes a serem trabalhados. Então, nós temos um pano de feltro, geralmente, verde ou de outras cores. Você pode construir seu próprio mapa dos 5 campos. Ele é utilizado de uma forma mais lúdica, já que se pretende trabalhar com mais intensidade com crianças e adolescentes. No entanto, você pode também fazê-lo de papel, uma cartolina. Você pode utilizar vários recursos para construir, né? Também é importante considerar que os campos originais são esses que são apresentados: família, parentes, escola, vizinhos e amigos e contatos formais. Mas, por exemplo, se você for aplicar esse instrumento com os pais trabalham, então você pode trocar escola por trabalho, né? Se você tem ali uma família e você quer avaliar se essa família tem uma boa rede relacionada à comunidade em que ela vive, você pode trocar, de certa forma, tipo, contatos formais por outros locais que essa família frequenta. Por exemplo, eu utilizei esse instrumento para pensar famílias no contexto do autismo, e a partir de uma certa noção que eu já tinha construído sobre essas famílias, eu fui mudando alguns desses campos. Então, eu coloquei família, parentes, amigos, trabalho e também comunidade, né? E aí, dentro desses aspectos, as famílias elas poderiam colocar, por exemplo, já são famílias que vivem circulando por ambientes terapêuticos, elas poderiam colocar um psicólogo, um médico, um enfermeiro, né? Pessoas que circulam por esses espaços, que as famílias estão presentes o tempo todo e que podem fornecer apoio. Por que é importante a gente fazer esse mapeamento? Porque nesse processo de construção do mapa dos 5 campos, ou de outros mapas de avaliação da rede de apoio familiar, você coloca aquele indivíduo, aquela família para pensar, para refletir quem são as pessoas que fazem parte dos seus contextos e que fornecem apoio, com os quais elas possam contar quando elas precisarem, né? Às vezes a família tem uma rede de apoio, mas não se dá conta
da existência dessa rede de apoio. Então, quando você constrói um mapa com essas famílias, né, que você faz isso com algo visível, não só na conversa, no diálogo, mas que você desenha e ajuda a família ali a identificar, né, algo concreto, ela começa a se dar conta, né, de que às vezes tem sim um apoio, às vezes tem sim uma série de pessoas que podem ajudar em momentos de adversidade, mas às vezes a família se sente só, o indivíduo se sente só, né? Acha que não pode contar com essa rede, mas a rede está presente. Às vezes essa rede precisa ser acionada, né? Então, por exemplo, ainda nesse contexto do autismo, utilizo muito o contexto do autismo, tá? Que é um contexto que eu pesquiso e estudo sobre, para pensar, por exemplo, famílias que às vezes têm ali na comunidade delas, tem próximo a elas, um grupo de apoio de familiares e pais de pessoas com autismo. E às vezes essas famílias se sentem sozinhas, sentem a necessidade de partilhar suas experiências, mas não se dão conta de que naquele ambiente existe esse grupo, que é uma fonte de apoio, que está lá, mas que elas não acionaram ainda. Então, às vezes, quando a gente trabalha com as famílias, é no sentido de identificar essa rede de apoio que já existe, mas também pensar na rede de apoio que ainda não está concretizada para a família, mas que pode ser acionada a qualquer momento. Então, o nosso trabalho como clínicos, como terapeutas de família, como pesquisadores, é ajudar as famílias a acionar essas redes, né, encontrarem o apoio que elas precisam. Então, dentro da construção desse mapa, né, você pode colocar, se for num papel, numa cartolina, pode usar objetos coloridos, pode utilizar mesmo nomes, tipo, escreve o nome de quem dá apoio. O instrumento original ele é feito com pano de feltro, em que está desenhado esse círculo, e você vai identificando com figuras que podem ser fixadas com velcro a posição de cada uma no círculo. Então, como é que funciona? Esse círculo central, ele representa um indivíduo, né? Pode representar a família como um todo. E aí, no caso, a fatia que representa a família, você pode considerar a família extensa, né? Mas geralmente a gente utiliza uma pessoa da família para preencher esse instrumento. Mas é interessante ter a percepção de outros membros também, né? Mas o círculo central, ele representa a pessoa que está realizando o instrumento, que está participando do preenchimento do instrumento. Cada círculo representa um elo que mede a qualidade. Então, quanto mais próximo a pessoa marca o círculo próximo ao círculo central, que representa o próprio sujeito, significa que esse elo é mais consistente, significa que esse vínculo é mais significativo. Se o indivíduo, por exemplo, vai marcar ali na família, tem um pai, o indivíduo considera o pai como parte da rede de apoio, mas esse pai é ausente afetivamente. Pode ser que esse indivíduo ele marque o pai lá no último círculo, o mais distante possível dele. Ainda está dentro da rede, ele ainda considera como parte da rede, mas não fornece tanto apoio quanto talvez ele gostaria, né? Então ele coloca lá no finalzinho. No entanto, ele tem uma avó que é muito próxima dele. Então ele coloca essa avó bem do ladinho dele, no círculo mais próximo. Com relação à escola, né? Pode ter um professor de matemática bem perto, né? Pode ter um outro funcionário, pode ter um colega da escola, a psicóloga da escola, né? Parentes, né? Então, esse contexto desse círculo, ele pode ir mudando, você pode ir construindo de acordo com o indivíduo que você vai avaliando, certo? Então, o importante é considerar que quanto mais perto desse ciclo central, maior é a qualidade do vínculo, maior é a proximidade percebida que essa pessoa tem desse ponto em que ela colocou, ok? Então, vai do maior ao menor vínculo.
Tem indivíduos que, inclusive, colocam, em alguns momentos, relatam fora, né? Colocam fora do círculo. Isso significa que essa pessoa faz parte da vida da pessoa, mas tem um vínculo muito insatisfatório. Então, ela coloca aí na periferia do mapa. Então, é importante entender que esse mapa, ele é realizado pelo próprio indivíduo. Então, você é um avaliador, você pode até entender um pouco sobre esse indivíduo, sobre essa família, e você querer preencher. Mas, na verdade, é o ponto de vista da própria pessoa que preenche, né? São eles quem vão designar quem é que fazem parte desse ciclo mais próximo ou mais distante. Nesse ponto, assim, o preenchimento total leva cerca de 40 minutos. Quando é com jovens, com adolescentes, pode-se utilizar algumas brincadeiras, algumas dinâmicas, como se fosse um jogo, né, no preenchimento. Utilizar desenhos coloridos. Existem várias formas de aplicar esse instrumento, certo? Também não é preciso que se utilize todos os 5 campos. Pode-se utilizar apenas um, ou 2, ou 3. Depende da necessidade do momento que você quer avaliar. Mas é importante sempre entender que os dados que são obtidos, eles podem ser anotados em uma folha de registro, né? Até o momento da interação no preenchimento, você pode anotar tudo o que vai acontecendo, a forma com que é dita, informações sobre satisfação e insatisfação, sobre a existência de conflitos, sobre rompimento de vínculos, né? Como é que é a qualidade dessas relações. E ao final de tudo isso, depois do preenchimento, o avaliador ele faz 2 perguntas ao participante. Primeiro com qual dessas pessoas citadas no mapa você mais pode contar? Então, pergunta-se com quem essa pessoa pode contar mais, né? Se ela colocou ali, é porque são pessoas que estão presentes na vida dela de alguma forma. No entanto, pode ser que ela tenha colocado apenas porque está presente, mas pode ser que ela não receba nenhum apoio dessa pessoa. Então, é importante ir considerando quem são essas figuras que são centrais. Então, digamos que preencheu todos os cinco campos, né? E que colocou 5 figuras muito próximas a si. Aí você pode perguntar, dessas figuras aqui, com quem é que você mais pode contar? E você guarda ali aquele registro, não é? Por que é importante perguntar isso? Porque em um momento de necessidade, em um momento em que esse indivíduo, esse sujeito, vai precisar de mais apoio, você sabe que aquela é uma pessoa que pode ser acionada, né? É uma pessoa com a qual ele pode contar. A outra pergunta é que tipo de apoio ela lhe dá? Com quem você mais pode contar? E que apoio essa pessoa lhe fornece, né? Então, isso diz respeito à fonte de apoio que é percebida e ao tipo de apoio que é percebido. Então, é importante entender também que esse instrumento ele é dinâmico, assim como a rede é dinâmica. Você pode preencher com um indivíduo hoje e esse indivíduo tem uma pouca percepção da rede de apoio. E pode ser que aí você começa a trabalhar com esse sujeito em grupos, né, em terapia individual, em terapia familiar, fornecendo outros instrumentos de trabalho com essa pessoa. E após 6 meses, por exemplo, após um tempo, você pode refazer esse mapa com a pessoa e encontrar alterações. A pessoa pode colocar lá, olha, eu percebia que essa pessoa fazia parte da minha rede de apoio, mas na verdade ela está ali presente, mas ela não me fornece apoio, então eu não quero mais colocá-la nesse mapa. E eu fiz amizade com alguém na escola, e essa pessoa agora me fornece muito apoio. Então, vai colocando de acordo com as mudanças que vão sendo estabelecidas de forma dinâmica. Mas o importante é analisar esses dados não só de forma quantitativa, de quantas pessoas, com quantas pessoas esse sujeito, essa família pode contar, mas também de forma qualitativa. Então, qual é a qualidade desses vínculos que estão sendo construídos, né?
Então, é algo que é dinâmico. E o fator de proximidade é uma variável que vai representar o grau de vinculação desses participantes com o número de pessoas citadas no campo, né? Dessa forma, vai ser medido pela localização dessas pessoas em relação ao círculo central com o qual esse participante vai estar, ok? Então, é sempre importante verificar essa variável da proximidade. Então, vocês podem aplicar, até como um treino, aplicar o mapa dos 5 campos primeiro consigo mesmo, né? Faça um treinamento, ou então podem aplicar com um colega, como uma forma de aprender a utilizar esse instrumento. E a partir da aplicação desse instrumento, também é importante vocês pensarem, eu coloquei aqui algumas questões para pensar, né? A quantidade de pessoas presentes na rede de apoio, ela pode ser mais importante do que a qualidade das relações familiares? Vamos pensar sobre isso, né? Outro questionamento que eu trago: quais são os efeitos do apoio familiar positivo no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Como podemos trabalhar com a rede de apoio? A partir do momento em que você compreende que a rede de apoio tem uma importância no desenvolvimento do indivíduo, no desenvolvimento de uma família, na possibilidade dessa família vir a lidar com as adversidades do desenvolvimento, né, desenvolvimentais do ciclo de vida, como nós podemos trabalhar com essa rede de apoio? Seja construindo essa rede de apoio, seja acionando essa rede de apoio, quais são as possibilidades aí de trabalho que podem advir, né? Então, essas reflexões que eu trago para vocês. Espero que vocês possam, aí, no decorrer dos seus trabalhos, utilizar o mapa dos 5 campos, em contexto de pesquisa, em contexto de trabalho clínico. Um instrumento que pode ser usado com indivíduos, com famílias, e ele traz sempre importantes recursos, sempre importantes possibilidades para serem discutidas. Então, é isso que eu queria trazer. Espero que fiquem bem e a gente se vê em uma próxima vez. Tchau, tchau.